Glória a Deus, glória a Deus. Palmas são fortes porque são para Jesus. Pode glorificar, pode adorar. Hoje é o dia do socorro de Deus para a nossa vida. Quem precisa do socorro de Deus, diga amém. Então mais alto, diga: meu Deus, eu creio que nesta tarde a nossa alma será agraciada, abençoada com a tua presença. Iremos levar o socorro do Senhor para a nossa saúde, para a nossa família, para o nosso lar e para a nossa alma. Abre a Bíblia, a palavra de Deus. Receba a paz de Cristo Jesus a todos, irmã Leia. Deus abençoe pelo convite a todos os presentes e não se esqueça, próxima quinta-feira trazer alguém que precisa do socorro de Deus. Quem tem precisado? Eu confesso que todos os dias não somente temos buscado, mas se não fosse o socorro de Deus, não estaríamos aqui. Quem vive esta realidade de fé em fé todos os dias, você está aqui de pé por causa da misericórdia de Deus. Levante as mãos, diga glória a Deus. Então abra as vossas Bíblias, já oramos, já louvamos e vamos à palavra de Deus, porque Deus, Ele quer pela sua palavra falar ao nosso coração. Livro de Salmos, número 120, e nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus, porque esta palavra tem a missão de nos fazer entender como vamos nos posicionar e buscar o socorro de Deus. Nós entendemos também Salmos 120, e nós vamos ler apenas o versículo primeiro. Depois do livro de Jó, você já vai à frente, tem o livro de Salmos, e aí nós vamos ao número 120. Quem já encontrou a palavra de Deus, diga glória a Deus. Quem já pôs no coração este objetivo de trazer alguém com você para receber a palavra de Deus? Que bênção aqui, que multidão presente. Quem pode dar glória a Deus por tudo que estamos vivendo? Aleluia. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, e vamos entender o que Deus tem para nós em poucos minutos, porque já queremos orar por você, pela sua causa e também pelo seu propósito. Quem veio nesta campanha, mas você tem um propósito com Deus, diga amém, Jesus. Olha o que diz a Bíblia, Salmos, número 120, apenas o versículo primeiro. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele... Repita comigo: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Meu Deus, não precisa mais nada do que a resposta de Deus. Levante a palavra de Deus nas tuas mãos agora, e você vai dar um minuto de glória. Vamos encher o trono do Deus vivo, do Deus do nosso socorro. Comece dando glória, glória, glória a Deus. Poderoso Deus, agora nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida, a mente, a alma, o coração, e nós pedimos a direção dos céus, meu Pai, para que a tua palavra, que é apta para discernir a intenção do coração, os nossos pensamentos, possa atuar e nos livrar, Pai, de todas as nossas angústias. Ah, meu Deus, de toda glória, perdoa-nos agora, Pai, em todos os nossos pecados, e que a tua misericórdia possa alcançar a cada ouvinte, a cada pessoa que está acompanhando. Que a tua bênção, meu Pai, seja aqui conosco, se derramando e se renovando em nós a cada minuto, em nome de Jesus. Por gentileza, se você pode, tem lugar, desocupe aí as suas mãos, tome o seu assento primeiro, calma lá. Depois que você tomar o seu assento, põe a Bíblia no colo ou do lado, e agora sim, com as mãos desocupadas, vamos dar a Deus pela sua palavra uma forte salva de palmas. Isso, mas pode glorificar com mais força, com mais fé, com mais vida, a palavra que nos é dada da parte de Deus. Aleluia. Irmãos,
nós entendemos pelo texto que quem está escrevendo, o salmista já está trazendo para nós uma clara vivência de que ele tinha uma larga experiência ou uma longa experiência no que diz respeito à aflição, porque nós sabemos que para você obter o socorro, o favor de Deus, é necessário nós entendermos uma realidade bíblica. Não grita por socorro quem está bem, não grita por ajuda aquele que já está em sua vida normal, aquela vida comum e corrente, na sua vivência normal. Agora, quando nós enfrentamos dificuldades, quando o nosso mundo desaba e quando nós começamos a notar que ninguém pode nos ajudar, e ainda que a nossa alma busque ou venha até mesmo esperar socorro de algum lugar, a Bíblia diz que vão é o socorro dos homens. E então é nesta hora que nós entendemos no nosso coração, com a nossa fé, que nós estamos vivendo uma oportunidade de ter uma experiência única com Deus, através também das nossas muitas provas, ansiedades e angústias. E o salmista, ele começa a explicar que a angústia que ele está é propriamente dele. Ninguém à sua volta está vivendo a sua angústia. Não é uma angústia que Deus colocou a ele para que pudesse enfrentar, mas que ele começa a nos dar a receita perfeita de como receber o socorro de Deus nos momentos das nossas maiores angústias. E ele completa dizendo: foi na minha angústia que eu clamei ao Senhor. E você sabe, quando você está angustiado, você não quer falar com ninguém. Quando você está angustiado, você não quer comer, você não consegue descansar, você não tem sono, você não perde o apetite, você perde até a comunhão daqueles que estão próximos a você, porque a angústia, ela exerce uma influência de nos envolver, seja ela no corpo, seja ela na alma, ou seja ela no espírito do homem, interna ou externa. Ela tem a capacidade de nos envolver e de nos trazer um estado tão terrível de preocupação, que até as coisas mais básicas da nossa vida se torna para nós como se fosse impossível. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu posso até perguntar: quem na angústia consegue clamar? Quem na angústia consegue invocar a Deus? Mas a Bíblia diz que Deus permite, muitas das vezes, não que Ele queira, não que Ele está se banqueteando naquilo que estamos passando, mas Deus, Ele permite muitas das vezes esta angústia para que o nosso coração só tenha um foco. Quando o salmista está dizendo que ele está vendo montes, ele está olhando para os lugares mais elevados da terra, e ele está se perguntando: de onde me virá o socorro? Ele então está dizendo: não há um outro lugar, ainda que os meus olhos não consigam alcançar os altos e sublimes tronos de Deus. É de Deus que vem o socorro, é de Deus que vem o livramento, é de Deus que vem o nosso sustento, e dele procede o nosso socorro. Então, às vezes, Deus, Ele permite esta angústia que às vezes vivemos, às vezes angústias na alma. Quem já foi angustiado na alma, levante as mãos. Pastor, não fala sobre angústia, o mundo está vivendo em aflição. Não traga cálice de angústia para o altar, mas uma realidade que nós temos que desfrutar é entender e aprender, como tirar o máximo de proveito destes momentos, porque são nestes momentos que Deus revela sobre nós a sua glória. A Bíblia diz no livro de Gênesis, se você for na sua Bíblia, você vai encontrar no capítulo 21, versículo 17, que tal era a angústia de Agar, que ela não tinha lugar mais para voltar. Ela já tinha fugido da sua senhora uma vez, ela já havia fugido a segunda vez, ou pelo menos intentado, e na terceira vez a Bíblia diz que foi aconselhada
aconselhado pela esposa de Abraão, dizendo: lança fora a escrava e o seu filho, porque nem Agar e nem Ismael pode continuar debaixo da nossa tenda ou do nosso teto. Agora imagine a aflição. Ela recebe nas mãos um pedaço de pão, um odre de água, e sai caminhando para o deserto sem direção, e a aflição vai aumentando a cada momento que o pão está se acabando e que a água está se secando também no recipiente que ela levava. E chegou o momento que Agar, ela começa a dar lugar à sua angústia, e ela deixa Ismael num certo ponto do deserto, vira o seu rosto e vai chorar nas suas angústias. E a Bíblia disse que ao invés de chorar, a Bíblia disse que Ismael começa no seu choro, no seu lamento, porque ele já era um rapaz, e ele começa a gritar por socorro de Deus. Mas a Bíblia diz que a mãe Agar não consegue fazer o mesmo, e a Bíblia diz que o Senhor se revela na pessoa de um anjo e diz a ela: Deus do seu alto e sublime trono ouviu o clamor do menino e enviou a providência. Não temas e não chores. Agora, ela não tinha caminho, não tinha casa, não tinha lugar, já não podia mais voltar porque foi despedida. Ela havia sido humilhada por várias vezes, e ela era vítima do que estava acontecendo no meio daquela família. E ela sabia que Deus tinha um plano e propósito para com o nascido do seu ventre. E sabe o que ela faz? Ela começa agora a crer, porque ela ouve uma palavra que vem na missão de trazer uma experiência de intimidade na sua alma, para revelar a condição de Deus. E Deus diz para ela: agora você verá, porque eu vou abrir os seus olhos para você contemplar que no meio deste deserto tem uma fonte aberta para você e seu filho tomar desta água da providência. Às vezes é na angústia das nossas provas, aflições e lutas que Deus abre a nossa visão. Diga comigo: abre a nossa visão. Até então ela não estava vendo água, não estava vendo nada, só estava vivendo e vendo os seus conflitos. Mas Deus disse: tem uma fonte aberta para você viver, tem uma fonte aberta para você e Ismael se manter calamassúria. Tem uma fonte de Deus aberta para você aqui neste lugar. Não pense que esta angústia não vai passar. Deus está preparando este momento para te mostrar que Ele tem fonte aberta para a sua vida. Mas nós não vemos desta maneira. Então é neste momento que Deus nos trata. Tem pessoas que falam: é no deserto o tratamento, é no deserto a universidade de Deus, é no deserto isso e aquilo. Bem, a Bíblia não diz isso. Parece inteligente, romântico, só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que deserto é lugar onde Deus trata com a nossa fé para se revelar claramente do que Ele tem para nós. E às vezes nós deixamos estas oportunidades passar, porque naquele momento de angústia, Deus não quer que você comece a olhar: quem vai me ajudar, quem vai socorrer, quem vai interceder, quem posso tomar o telefone para ligar. Deus está lá no alto e sublime trono dizendo: liga para mim, eu estou aqui, ó. Liga para mim, eu estou esperando o teu clamor, eu estou esperando a tua lágrima, eu estou esperando o teu gemido, eu estou esperando você entrar em contato comigo. Eu tenho resposta para a sua vida. Você está entendendo? É o que a Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 33. E eu não quero saturar você de versículos, mas nós temos que entender, porque muitas das vezes Deus permite a nossa alma viver estes momentos. Manassés, ele vem e recebe o trono de Ezequias, o seu pai. E a Bíblia diz que ele vai numa direção gloriosa de Deus. E de repente, a Bíblia diz que Manassés não quer mais nada. A sua alma se enfada com Deus. Ele tira a sua visão, o foco de Deus, e ele começa a buscar deuses para adorar, uma vida fora daquela vida dos planos de Deus para desfrutar. E a Bíblia diz que ele é levado a cativeiro, e estando lá, nenhum dos reis teve esse privilégio
de voltar. Ele foi colocado em meio de espinhos. E no meio de espinhos, a Bíblia diz que naquela angústia clamou ao Senhor. E quando a Bíblia diz em 2 Crônicas 33:12, que naquela angústia dos espinhos, ele começa a dizer: mas por quê? Ele começa a se interrogar: se estou na mão deles, por que não tiram a minha vida? E ele começa naquele momento a entender que era para ele viver o que ele já devia ter feito lá quando estava no trono, na sua casa, no palácio, no seu lugar. E a Bíblia diz que ele reconhece a Deus como Senhor, e na sua angústia ele clamou. E quando ele começou a clamar, a Bíblia diz que tiraram ele dos espinhos, colocaram a ele de volta em sua caravana real para voltar, e assentado no trono, colocaram a coroa para ele voltar a reinar. Ninguém voltou, Manassés voltou. Irmãos, ninguém falhou como Manassés falhou. Ninguém provocou a ira de Deus como Manassés provocou. Mas ele voltou para o trono, porque na sua angústia ele clamou. E às vezes nós fazemos e temos esta visão: virá socorro de outro lugar. E a Bíblia diz que não virá. O nosso socorro vem. O nosso socorro vem. Mas às vezes nós somos tentados, como foi tentado Asa, buscar o socorro em outro lugar. A Bíblia diz que ele fez tudo perfeito. Durante os seus anos, ele reinou 36 anos. E durante os 36 anos que ele reinou, Deus prosperou em tudo. A Bíblia diz que havia paz naquele momento para os que entravam e que saíam, o que não havia antes dele. A Bíblia diz que ele começa a promulgar uma lei, que quem não buscasse ao Deus Jeová, que não vivesse. E a Bíblia diz que prospera tudo o que ele faz. Tanto é que sai contra ele o etíope, e vem contra ele os da Líbia para lhe assolar. E ele estava apenas com 300 homens, e a Bíblia diz que 360 com mais 200 flecheiros. E veio o etíope contra ele com 1 milhão de soldados. E quando ele estava para entrar diante da guerra, ele orou ao Deus vivo, ao Deus Jeová. Olhe para cá. E ele disse: para ti tanto faz, ó Deus de nossos pais, sair e guerrear com forte, ou como pelejar pelo que não tem nenhuma força. Está nas tuas mãos, nós vamos entrar nesta batalha. E naquela mesma hora, Deus deu a vitória a Asa. E a Bíblia diz que os anos se passou, e ele começou a fazer alianças, e a ponto de chamar o rei da Síria para lhe ajudar. E Deus envia Anani o profeta para lhe repreender, e disse assim: sendo você menos, Deus não te fez mais. Sendo você pequeno, não te fez o Senhor grande. Estando você em menor número, não deu Deus poder para você vencer o maior número dos exércitos inimigos que veio contra você, porque tirastes a tua confiança do Senhor e colocastes a tua confiança no rei da Síria. Sabe por quê? Às vezes nós vivemos este momento para a nossa alma entender que não é somente o socorro, mas o permanecer no socorro de Deus está todo o segredo para a nossa alma prosperar em tudo aquilo que nós estamos tentando fazer. Olhe para cá. E a Bíblia diz que agora ele começa a se revoltar, ficou nervoso contra aquele que foi lá para lhe aconselhar, e se aumentou o seu furor. E a Bíblia diz que ele lançou o profeta no cárcere, e em seguida se enfermou e passou. A Bíblia diz que mais de 700 dias, 2 anos, que na verdade dá menos, porque nós sabemos que o calendário judeu não leva os mesmos dias e nem os meses do que os nossos. Porém, a Bíblia diz que vem a oportunidade dele clamar ao Senhor. E quando está para buscar o socorro de Deus, ele começa a buscar os médicos: me ajudem, me tratem, me socorram. E a Bíblia diz que a sua enfermidade se agravou, e ele não encontrou sobre a terra quem lhe pudesse curar, e partiu na sua enfermidade. Ora, Deus estava lá dizendo: eu sou a tua medicina.
medicina, eu quero te curar, mas você não está buscando na fonte que foi aberta para você desfrutar da cura. E às vezes nós não entendemos. Eu não estou dizendo que você não tem que buscar o médico. Como disse a irmã Leia, eu busquei todos os médicos aqui próximos, irmã Leia, e eles tiravam sangue, tubo de sangue, tubo de sangue, e tubo de sangue, mais sangue. Aí eu cheguei e perguntei para o doutor, eu falei, doutor, já são 12 tubos de sangue. Eu queria no mínimo, eu sei que o senhor não tem poder para me curar, mas eu queria saber o que eu tenho. É malária, é dengue, é chikungunya, me diga assim o que eu tenho. Ele orou bem para mim assim, pastor Jéssica. Então, senhor Kleber, não tem como dizer o que o senhor tem. O senhor tem é que todo dia está vindo aqui. Aí todo dia a gente vai tirar o sangue, vai acompanhar. E aí ele chegou para mim e falou assim: mas o senhor está bem ou não está bem? Eu olhei para ele e falei: poxa, eu não vou responder, né, irmão? Vai para o hospital uma pessoa que está bem, irmão? Busca remédio uma pessoa que está sã, irmão? Aí ele olhou assim para mim, eu não respondi, abaixei a minha cabeça, frustrado. E ele disse assim para mim: senhor Kleber, façamos assim. O senhor quer mais uma injeçãozinha na veia? A gente dá agora, se tiver doendo, a gente manda mais uma na veia. E se aumentar a dor depois, o senhor pode voltar. Vamos fazer assim, vamos deixar aqui o número de senha do senhor aberto. Quando o senhor sentir dor, qualquer moléstia, venha para cá. Aí a minha esposa ligou e falou: Kleber, como é que foi? Melhorou? Eu falei: quase, está chegando lá. Aí ela disse: então, mas você vai voltar? Eu disse: vou voltar. Aí desci para o santuário, ela me ligou: já foi? Eu falei: já fui. Está lá? Eu falei: acabo de chegar. E como que está? Eu falei: estamos aguardando, agora não é o diagnóstico, estamos aguardando a cura que vem do alto dos céus. Por quê? Às vezes você está ali empenhado. Eu quero saber por que eu estou sofrendo, eu quero saber o porquê desta enfermidade, eu quero saber o porquê desta luta, desta aflição, destes momentos de necessidades. E às vezes nós começamos a buscar as respostas para os nossos porquês, aqui, ali e lá. E Deus está dizendo: eu tenho a resposta, e não somente a resposta, eu tenho a vitória, porque a vitória de Deus vem com a resposta que Ele tem para o nosso clamor. E o socorro do Senhor é perfeito para a nossa alma. E eu chamei e disse: Senhor, desculpe-me lá, eu vou ficar agora na minha condição. E eu alcancei o socorro de Deus. E você vai alcançar. Agora, o que nós não podemos é trocar o socorro de Deus pela ajuda que nos possa dar. Aqueles que estão bem intencionados, às vezes até nos ama, querendo nos ajudar, mas se aquele momento foi dado e permitido por Deus para estreitar a nossa intimidade com Deus, é porque Ele quer renovar a nossa fé através do que Ele está já preparando para a nossa alma desfrutar. O socorro virá quando clamarmos a Ele. Quem está aqui para clamar a Deus? E olha que tremendo, o que você está tendo como oportunidade e privilégio. Este privilégio de estar nesta casa, neste lugar, aonde Deus, Ele não vai, Ele já está te respondendo através da palavra que está dando. E às vezes nós pensamos que a resposta de Deus, ela tarda. E às vezes nós deixamos de buscar o socorro de Deus, porque no nosso coração que já está desanimado, às vezes tomamos decisões erradas, às vezes os nossos olhos se fecham, as nossas percepções até começam a duvidar. Mas é nesse momento das nossas maiores angústias que nós podemos gritar como gritou Jonas. Do capítulo 2, versículo 2, ele disse: do inferno clamei, e chegou ao Senhor a minha oração, Ele me respondeu e me livrou. Veio o socorro do Senhor. Então você note que não é só na angústia que enfrentamos na vida, na família, no corpo, na saúde, mas é até naquela angústia de morte. Quem já viveu angústias de morte? Levante as tuas mãos. E às vezes temos a impressão que o último inimigo a ser vencido, a morte, vai vencer.
E às vezes temos até aquela sensação que o maligno já tomou ocasião sobre a nossa vida. Não temos mais força, não temos mais o que fazer. E é nessa hora que o inimigo, ele se manifesta para dizer: não adianta você clamar, Deus, ele não vai te ouvir. E a pessoa diz: é claro, porque se Deus me permitiu estar assim, se Deus me permitiu cair nesta situação. Mas uma coisa tem a palavra de Deus, ela esclarece nesta revelação: não é porque você está vivendo este momento de dificuldade, de aflição, de humilhação, que Deus não vai enviar o socorro dos altos céus. A única coisa que nós devemos fazer é, ao invés de se desesperar, clamar. Ao invés de murmurar, clamar. Quem já viu aquela pessoa? Hoje eu estava ouvindo o irmão, ele disse assim para mim: pastor, que vida horrível, que coisa horrível, que luta horrível, que situação horrível. E murmurando, eu disse: irmão, vamos dar uma palavra de oração. Estamos clamando aqui. Não vai adiantar, pastor, isso vai adiantar? Vai dizer que uma oração vai mudar a situação do nosso país? Vai dizer que uma oração vai mudar a condição da minha vida? Vai dizer que uma oração vai mudar a situação da... Tem que parar com isso, pastor. Eu disse: irmão, ao contrário, é você que tem que parar de murmurar. Enquanto você continuar reclamando, murmurando, ao invés de estar clamando, o salmista Davi não disse assim: na minha angústia eu murmurei, na minha angústia eu me queixei. Ele disse assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E às vezes, irmãos, nós somos enganados pela aflição. Quem já foi enganado pela aflição? Nós pensamos que se na nossa aflição derramarmos queixas aqui, ali e lá, Deus vai nos ajudar. Deus não responde queixas. Deus não responde os nossos murmúrios. Não, Deus responde a nossa oração. Até hoje eu me queixei, mas hoje eu entrei neste lugar, foi para clamar. Aquele que está no trono tem poder para mudar a minha vida, a minha história, a minha família, a minha causa e a minha situação. Então, vamos riscar estas duas opções: reclamar e murmurar. Diga comigo: não. Se queixar e murmurar, diga comigo: não. Não alcançamos socorro. Mas tem pessoas que ele pensa que sim. Ele diz assim: se eu chegar ali e dizer para o pastor, se compadeça com a igreja, me ajude. Então nós somos enganados pela aflição a tomar direção oposta que manda a Bíblia. A Bíblia diz ao contrário, que mesmo sendo angustiado, e ainda que esta angústia seja de morte, nós temos é que ir a Deus. Dele vem o nosso auxílio, dele vem a nossa ajuda, dele vem o nosso socorro, e não dos carros e cavalos que estão preparados para a batalha, mas é da mão do Senhor dos exércitos que está de pé para nos ajudar. Agora nós vamos fazer o que manda a Bíblia. Nós vamos mudar esta situação. Hoje a nossa oração não será por uma simples resposta ou pelo livramento, mas pelo socorro. Diga comigo: socorro. Só grita por socorro quem está em perigo. Só grita por socorro quem está à beira da morte. E Deus não quer que você se cale. Não, Ele te trouxe você aqui, preparou esta campanha de propósito, de palavra, de oração, para que você clame, para que você estabeleça o seu propósito a partir de agora, como você vai proceder até alcançar a vitória, e depois que alcançar a vitória, não desanimar, mas continuar firme no propósito que Deus te dá. Sabe por quê? A Bíblia diz, no livro de Salmos, no número 66, da minha boca eu pronunciei, na minha angústia eu votei a Deus e Ele me socorreu. E o salmo continua, mas a Bíblia diz que não continua a devoção daquele que está com os votos na mão. E ele começa a dizer: o que eu vou trazer para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado por todas as respostas e livramentos que Ele tem me dado. Ô irmã, eu entendo que quando nós estamos vivendo um momento difícil, é uma oportunidade única de fazermos um propósito com Deus. Muitas das vezes, um propósito de fidelidade.
muitas das vezes um propósito de sinceridade, muitas das vezes um propósito até de se humilhar a Deus. E às vezes nós não queremos e até dizemos. Um dia eu chamei um senhor aqui na igreja, ou evangelizamos, eu disse: irmão, o senhor precisava se humilhar. O irmão se revoltou. Se humilhar a quem? Se humilhar para quem, pastor? Se humilhar para os homens? Eu disse: não, amado, não. Aqui não tem homem nenhum, não. Nós estamos aqui não é servindo homens, nós estamos servindo a Deus. Ele disse: então como é que eu vou me humilhar? Qual é o procedimento? Eu falei: você tem que se humilhar no teu propósito de busca. Você está buscando a Deus, querido? Você está vivendo aquilo que Deus está agora para te dar, o plano e propósito de Deus para a sua vida? Isso é se humilhar, é deixar os teus planos e aceitar os planos de Deus, é deixar a sua vida e viver a vida que Deus projetou para você. Senão você vai continuar nessa angústia. Irmão, ele se revoltou, se irou. Eu disse: irmão, acalme-se, diga glória a Deus. Irmão, nós vamos clamar por você. Você não consegue orar aqui, clamar, mas nós vamos clamar por você. Oramos por ele, e aquela revolta, aquela ira saiu do coração dele, e ele começou a entender os propósitos, o porquê Deus permitiu ele passar. Depois agora de anos, vi ele aqui na igreja. Ele falou: pastor, aquela angústia foi para o meu bem. Aquele momento foi para a salvação e libertação da minha alma. Ele disse: foi necessário passar, porque eu não queria buscar, eu não queria me entregar, eu não queria fazer o que manda a palavra de Deus, mas o próprio Deus me colocou naquela situação, que não havia outra condição a não ser gritar por socorro. Eu gritei e ele me ouviu, eu clamei e ele me escutou e enviou o seu socorro. Hoje está mudado, transformado. Quem sabe você está vivendo momentos que tem horas que o diabo manda você tirar a própria vida. Eu não estou falando de mim, estou falando segundo a Bíblia. A Bíblia diz que quando se treme-se as estruturas, vem aqueles momentos que nós não estamos esperando e nem querendo, como veio sobre a prisão que estava em Filipos. A primeira coisa que o carcereiro fez foi o quê? Pegou a espada e vou tirar a própria. Aí Paulo disse: o que o senhor vai fazer? Eu vou tirar minha vida. O que eu vou fazer aqui? Vocês acabaram de destruir essa prisão que está aqui, ó. Vocês destruíram a minha fonte de ganho, destruíram o meu trabalho, e eu vou ter que explicar aonde estão os presos que aqui cumpriam a sua sentença. Paulo disse: não, meu amigo, acende a luz, você não está tendo visão. Não. O teu mundo não desabou, a tua vida não acabou, a tua vida começa a partir de agora. Você não vai tirar a tua vida, não. Você não vai tomar esta decisão. E aí ele pergunta então para Paulo, ele pergunta para aqueles 2 missionários: o que farei eu então? Aí vem a palavra de salvação: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, ele estava para tirar a vida, porque o diabo sabia que tinha uma grande salvação vindo para a família dele. Quem entendeu, diga glória a Deus. É por isso que o diabo está lutando, ouvinte. Senhor, senhora que está me ouvindo, Deus está me revelando o teu coração. Você que está nesta aflição, nesta luta, nesta amargura, e o diabo tem falado na sua mente: põe um fim em tudo, tira a sua vida. Você perdeu o emprego, você perdeu o casamento, você perdeu até a companhia dos seus filhos. O que você vai fazer? Não, Deus manda te dizer: o teu mundo não acabou, as tuas estruturas não se desabou, mas a prisão está calabanarapia. Oh glória, é a prisão que te mantinha lá. Você imagina se aquela prisão continuasse? Aquele carcereiro continuava naquela vida. Qual era o trabalho dele? Açoitar os prisioneiros. Qual era o trabalho dele? Manter gente aprisionada. E às vezes, enquanto nós estamos nesta visão limitada deste corpo, desta vida, nós não conseguimos entender. Mas quando nós entramos nesta angústia que por Deus permite,
o nosso mundo desabar. Quem já viveu isso, diga glórias. Às vezes Deus permite isso, mas não é para você tirar a vida, não é para você tomar decisões equivocadas, mas é para que a sua alma seja revelada pelo Evangelho de Cristo Jesus, e você passe a viver o que Ele tem para você. Sabe o que fez Paulo? Agora você vai continuar a viver. E aquele que fazia vergões nas costas dos prisioneiros, começou a curar a ferida dos prisioneiros. A esposa vê aquilo e começa: não, esse não é aquele homem carrasco, esse não é aquele esposo que eu tinha, esse homem está mudado. Amor, o que aconteceu? Esses dois homens me levaram até a presença de Deus. Eu pensei que a minha vida tinha acabado hoje, mas a minha vida, ela encontrou o novo que Deus tinha para me dar. Ele mesmo evangelizou a sua casa, cumpriu a justiça divina e se alegrou em Deus na sua fé com a sua família. Veio salvação. Olhe para cá. Eu não sei qual é a situação, eu não sei aonde o diabo está te angustiando. Um dia o salmista estava orando, ele disse: desde a minha juventude me angustiaram, desde a minha vida pequena ou juvenil, eles me atormentaram e me hostigaram. Ele podia dizer: eu não quero viver, eu não quero mais continuar. Mas esta não é a decisão daqueles que clamam. Quando você entra neste momento, neste estreito, neste deserto de Agar, nestes espinhos de Manassés, quando você entra nestas dores de Asa, não é para você dizer aqui acabou, mas é porque ali o Senhor está colocando um ponto na tua vida para recomeçar tudo de novo. Quem crê e recebe esta palavra, ponha-se de pé. Ele quer dar oportunidades para todos nós. Eu não sei se você está em desertos, entre espinhos. Eu não sei se está te sufocando o que você está passando ou enfrentando, mas eu vim numa missão. Tem socorro para a sua vida, tem socorro para a sua alma, tem socorro. E ainda que o maligno diga que você não tem como viver deste jeito ou desta maneira, Deus diz ao contrário: você vai viver, mas é através da vida que Ele criou para você. Ah, pastor, mas o Senhor será que pode me ajudar? A Bíblia diz em Hebreus 2, que em todas as nossas angústias Ele foi angustiado, para que fosse levantado como sacerdote eterno, Cristo, a ponto de poder nos socorrer em todas as nossas aflições. Dele vem o socorro, diga glória a Deus. Não sei se você já buscou nos médicos aqui, ali e lá. Não sei se você está usando a sua habilidade, força, ou até mesmo querendo encontrar uma porta, um escape. Mas Deus manda te falar: levante os teus olhos para Ele. É Ele que vai te ajudar e te livrar. Hoje eu quero chamar diante deste altar só você que veio para receber primeiramente o socorro da sua alma. Porque às vezes nós queremos socorrer as pessoas, queremos socorrer as vidas, queremos socorrer a nossa família, mas a nossa alma ainda não viveu o socorro de Deus. E o tema de Deus aqui é com a sua alma. Quem entendeu, diga glória a Deus. E a primeira coisa que Ele nos oferece: eu sei o que você está vivendo, e eu estou aqui para te ajudar e te socorrer e te livrar. Não importa se o diabo está lutando, falando que para você não tem jeito. A tua decisão vai te levar à salvação. A tua decisão vai te levar ao perdão. Se você tem gritado como gritou Jonas daquele lugar que parecia que estava arriscado da presença de Deus, hoje Deus está dizendo: a minha presença não se riscou para você. Eu estou aqui para te socorrer, eu estou aqui para te ajudar.